Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Propaz Enem Digital aqui na TV Cultura. Essa aqui é uma parceria da SEDUC, Propaz e a Cultura Rede de Comunicação. Fica ligado que hoje nós vamos ter duas aulas, a primeira de Biologia, com o professor Ângelo, ele vai falar sobre digestão e circulação. Em seguida, aula de redação com a professora Lia, ela vai falar sobre a competência 4. Então tenham todos uma ótima aula. Tudo bem, turma? Propaz Enem, Vestibular 2019, Enem 2018. A preocupação inicial para quem vai ao vestibular é conhecer de ponta a ponta a sua disciplina. A biologia, por exemplo, a gente tem sempre essa preocupação em apresentar o que nós temos aqui. Por exemplo, normalmente o aluno que está no primeiro ano, ele dá ênfase em 4 pontos: a citologia, a reprodução, a embriologia e a DST. E você tem isto aqui, desde 2016, o Enem ele tem trazido 5 itens disso. Exemplo, citologia, bioquímica, sempre marcante, vitaminas, carboidratos. Reprodução e embriologia, a gravidez, o feto, o embrião, suas fases e funções. E as DSTs, que você tem viroses, bacterioses, protozooses. Normalmente, no segundo ano do ensino médio, o candidato ele é cobrado a respeito de meio ambiente, a ecologia, a evolução, origem da vida e genética. A genética com ênfase em biotecnologia. Todo ano, clonagem, projeto Senoma, isso aí infalível em prova. Já no terceiro ano, a preocupação no ensino médio é com a parte específica em ciências biológicas. Ele ter taxonomia, ter zoologia, botânica, microbiologia, histologia e anatomofisiologia. Hoje, a gente vai dar um foco em sistema humano, em anatomofisiologia, falando da nutrição do nosso organismo, falando de digestão e circulação. A nossa competência e habilidade, sempre falando que ciência da natureza, ela apresenta 8 competências e 30 habilidades. E esta aqui, espetacular, saber do funcionamento do corpo. O candidato que está prestes a fazer a prova do Enem, o Enem quer saber para que serviu aquela disciplina durante todo o ensino médio. Então aí vem sua habilidade. Anatomofisiologia relacionando digestão e circulação. Essa imagem aqui, ela mostra com todo cuidado os órgãos por onde nós teremos a preocupação de cobrar do aluno aquela expectativa que vem em prova. E aqui, o candidato, ele vai ter imagem. Se ele não tiver imagem em prova, ele vai ter de usar a imaginação, fazer a imaginação do seu próprio organismo. Vou já mostrar uma dica para isso. Mas aqui você tem a boca, o estômago e o duodeno, são os 3 pontos principais. Durante a alimentação, este alimento terá que ser digerido em um trato que passa por onde? Pela boca, pelo estômago e pelo intestino. Atenção, turma, olha a ênfase. O que será digerido na boca? Primeiramente, dentes farão a mastigação, que é um fenômeno físico-mecânico. Neste momento já vem a ensalivação, onde a saliva contém enzimas para digerir o quê? Carboidratos. Aí o aluno vai fazer assim na prova, olha, boca, açúcar. E o bolo alimentar sendo deglutido, a língua auxiliará essa deglutição e esse bolo alimentar alcançando o esôfago. Esôfago, isso aqui você tem laringe e traqueia. Atrás está o esôfago. Por isso que no momento de uma digestão, se você engolir algo, você nota que a laringe sobe e desce. Por quê? Quando ela sobe, a epiglote fecha para o alimento passar por cima e cair no esôfago. E aí haverá movimentos peristálticos. E este bolo alimentar virá para cá. Este bolo alimentar cairá no estômago. Neste momento, aqui no estômago, haverá a digestão da proteína. Lembre-se que na boca foi carboidrato, na boca foi carboidrato, açúcar. Agora no estômago será a proteína. Quando a proteína é digerida aqui no estômago, ela será transformada em aminoácidos. E é isso que as células querem. Interessante que uma época veio um item na prova do Enem, o que é que você
injetaria em seu paciente? Proteína ou aminoácido? Tem de ser aminoácido porque é a menor porção. A proteína vai provocar a embolia, então tem que ser aminoácido, porque a proteína passa pelo trato digestório para ser transformada em aminoácido para poder alcançar a circulação que a gente vai falar daqui a pouco. Este alimento, quando sai do estômago, ele vai para o duodeno, primeira porção do intestino delgado. E lá, quem será digerido? A gordura, os lipídios, que serão transformados em quem? Em ácido graxo e álcool. E aí, este alimento, ácido graxo e álcool, sendo feito a partir dos lipídios digeridos, estes compostos irão alcançar a corrente sanguínea para irem como nutrientes. O Enem vai perguntar: o que ocorre na boca? Insalivação. O que ocorre no estômago? Quimificação. O que ocorre no duodeno? Quilificação. E aí, uma dica rápida e fácil. Chegou a prova do Enem. A prova não trará, por exemplo, não traz uma iconografia. Aí você vai rezar assim. Você vai dizer boca, estômago e duodeno. Você vai até repetir comigo agora aí, ó. Boca, estômago e duodeno. Açúcar, proteína e gordura. Pitialina, pepsina e lipase. Você tem aqui 7.0, 2.0, 8.0, que seriam neutro, ácido e básico. Você tem o fígado auxiliando para a emulsificação da gordura, que trabalha com a bile, e você tem o pâncreas no suco pancreático. Tem uma paródia para a musiquinha de lembrança em um vestibular. A gente vai mostrar mais à frente e voltarei para cá só para auxiliar. Essa paródia aqui leva o aluno, você vai ficar atento para ela, te leva a lembrar das enzimas em ação. Ficou assim a musiquinha? Eu já comi quase de tudo nessa vida, em matéria de iguaria, como mais de uma vez. Maniçoba, vatapá. Confesso que sou de origem pobre, mas tenho enzima nobre, foi assim que Deus me fez. Pitialina vai quebrar amido pra eu. Pepsina vai quebrar proteína pra eu. A lipase vai quebrar gordura pra eu. Ajudada pela bile, tripsina se meteu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel à comida que Deus me deu. Se não como tudo o que preciso, como o meu ovo frito e de mansinho lá vou eu. Se na boca não quebro tudo que eu quero, também não me desespero, duodeno ajuda a quebrar. E aos trancos e barrancos o bolo que eu engoli está no esôfago peristáltico se deu pro estômago alcançar. Quimifica eu, duodeno alcançar, quilifica eu. O jejum no ilho pega nutrientes meu, o que sobra vai pro grosso, transformar em fezes deu. Vai embora a excreção e você tem, depois disso aí, você tem a circulação. Qual é a preocupação com a circulação? A circulação, ela vai levar às células aquilo que você digeriu. Vai a glicose, porque a glicose ela vai ser quebrada lá no citoplasma, em todas as células que nós temos no corpo, onde haverá o ciclo de Krebs. A liberação é a fermentação, que vocês têm a fase anaeróbia. E aí, a glicose é o nosso combustível. Lá na célula você tem a mitocôndria. O Enem vai relacionar. O que você come? O que é que interessa ali para a célula? A glicose, ela vai ser seu combustível. Neste momento está chegando gás oxigênio, que vem da atmosfera, que vem através do sistema respiratório, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios primários, secundários, bronquíolos, alvéolos, onde vai ocorrer a hematose. Seus professores do dia a dia dão ênfase no sistema circulatório. Veja aqui, quantas cavidades há no nosso coração? 4 cavidades. Cuidado, peixe tem 2, anfíbios e répteis tem 3, aves e mamíferos tem 4. Há algumas exceções,
Mas o que nos prende aqui é no sistema circulatório humano. Veja só, você tem cavidades superiores, chamadas de átrios, cavidades inferiores, chamadas de ventrículos. Do lado direito do coração, passa sangue venoso. Vou para cá. Olha aí. Do lado direito do coração, você vai fazer assim no dia da sua prova. Digamos que não vem imagem. Tu vai estar sentado na tua carteira e você vai estar lembrando assim, ó, do lado direito passa gás carbônico, do lado esquerdo passa sangue arterial, venoso, gás carbônico, esquerdo, gás oxigênio arterial. Então você tem, e os dois circulam assim, ó, os dois circulam assim. Atenção, quem passa do lado direito do coração, tu vai ser o coração na tua prova. Olha como funciona. Se tu fores um coração, teus braços serão as veias. Olha como formou aqui, ó. V de veias. Veias. Então você tem V de veias, A de artérias, o teu coração. E ele faz isso aqui, ó. Quem está circulando do lado direito? Venoso. Esquerdo, arterial. Veja, o que vem para o coração são as veias. Lado direito, veias cavas. Esquerdo, veias pulmonares. Então as veias pulmonares trazem gás oxigênio dos pulmões e as veias cavas trazem gás carbônico das células. O que é que sai no coração? Não tem iconografia na tua prova, tem textos cansativos, você vai lembrar. Direito, artéria pulmonar, artéria aorta. Isto aqui, você vê, se tiver em prova, nessa imagem, olha aqui, ó, em azul, sangue venoso, gás carbônico, sangue venoso, gás carbônico, sangue arterial, você tem aqui, ó, gás oxigênio do lado esquerdo. Isto aqui, para ocorrer, o que é grande circulação, o que é pequena circulação? A grande circulação, ela vai levar gás oxigênio para todo o corpo. Então ela sai do ventrículo esquerdo, através da artéria aorta, vai para as células, deixa gás oxigênio, pega gás carbônico e retorna para o átrio direito. É complicado dessa forma, mas você vai depois riscar no seu caderno que a grande circulação sai do ventrículo esquerdo e ela volta para o átrio direito. E a pequena circulação sai do átrio direito, do ventrículo direito e volta para o átrio esquerdo. Tudo isso aqui a gente pode ter o seguinte. Tem uma musiquinha que vai te fazer lembrar de uma sequência. Quem faz o coração funcionar é a chegada de um sistema que você tem, sistema endócrino e sistema nervoso, controlam todo o corpo. Então existem neurotransmissores, você tem noradrenalina, acetilcolina relacionados com marca-passo. Se o Enem perguntar o que é marca-passo, você vai dizer que é um nódulo sinoatrial que está no lado direito do coração, lá no átrio direito. E aí ficou assim a musiquinha. Tum-tá. Tum-tá é o que se fala daquilo, o movimento do coração dá este som. Tum-tá. Tum-tá. Então tem um rock lá da banda Queen que faz o seguinte. Tum-tum-tá. 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 Para o coração poder funcionar, noradrenalina nele vai chegar no nosso sino atrial, no átrio direito. Acetilcolina, batimento é feito. Isso é marca-passo, tá. Tum-tum-tá. Isso é marca-passo, tá. Tum-tum. Bora parar a cantar, todos juntos nesse momento, vai. Para o coração poder funcionar, noradrenalina nele vai chegar no nosso sino atrial, no átrio direito. Acetilcolina, batimento é feito. Que é isso? Isso é marca-passo, tá. Tum-tum-tá. Tum-tum-tá. Tum-tum-tá.
Tum, tum, tá. Então, essa programação, anatomofisiologia, virá em prova e você poderá ter a nutrição com digestão e circulação. Aquele abraço, boa sorte. Vestibular 2019, Enem 2018. Olá, eu sou a professora Lia Carvalho e hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre algumas dicas importantes sobre a competência 4 da matriz de referência de avaliadores da redação do Enem. Essa competência é responsável por avaliar se o aluno conhece os mecanismos linguísticos responsáveis pela progressão temática do seu texto. Como assim progressão temática? Veja bem, quando nós abrimos a prova de redação e lemos o tema, a primeira coisa que nós começamos a articular são as ideias que nós vamos organizar em prol da defesa do nosso ponto de vista. Uma vez selecionadas e organizadas essas ideias, é muito importante que nós nos preocupemos com essa organização, ou seja, com a maneira como nós vamos encadear essas ideias, de modo que o nosso texto ganhe um todo coeso, coerente e que faça sentido para quem vai ler. É muito importante que você, candidato que vai fazer a prova agora, no próximo dia 4, tenha com muita clareza a noção de quais são esses elementos que contribuem para o que nós chamamos de coesão textual. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. A competência 4, ela vai nos trazer algumas informações importantes para a coesão do texto. Isso quer dizer que essa competência, o aluno vai mostrar a sua condição de encadeador de ideias. Como eu posso fazer isso de modo que o avaliador perceba com clareza que eu consigo organizar o meu texto de uma maneira muito bem coesa? Usando os elementos. Primeiro de tudo, vamos entender o que significa uma coesão textual. A coesão textual são os elementos responsáveis, são marcas linguísticas que ajudam na compreensão do texto. O aluno que vai fazer uma redação, ele precisa conhecer de modo bem preciso todos esses elementos. Então vamos começar a falar sobre alguns deles. O primeiro que a gente pode pensar é um tipo de coesão referencial. É quando eu estou montando o meu parágrafo e eu penso em de que maneira eu posso fazer com que essas ideias elas sejam encadeadas de maneira que o texto seja lido com fluidez. Uma dessas formas é manter a coesão referencial. O que seria essa coesão referencial? Seria a substituição de alguns termos por pronomes, por advérbios, por verbos, etc. Por exemplo, eu tenho o seguinte período. Jovens profissionais surdos entram no mercado de trabalho. Eles encontram muitas dificuldades. Quando eu uso o pronome eles, eu substituo pela palavra, eu o substituo pela palavra surdo, evitando a repetição e contribuindo para uma leitura mais fluida. Repare que esse elemento de coesão referencial, ele é um elemento, assim como todos os outros, que estão na superfície do texto. O que isso significa? Isso significa que o teu avaliador percebe a presença desses elementos com muita clareza, haja vista que ele sequer precisa ler todo o parágrafo para identificar se você os utilizou ou não. Um outro exemplo de coesão referencial é quando eu uso um advérbio. Por exemplo, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, recebe crianças que não escutam. Lá, reparem que eu não precisei repetir a palavra Instituto Nacional de Educação para Surdos.
Eu usei um advérbio que retomou esse termo, mantendo assim o encadeamento das ideias e, sobretudo, mantendo uma leitura fluida e coesa. Lá, todos os professores sabem Libras. Um outro exemplo é quando eu tenho uma substituição por outro pronome. As pessoas surdas sofrem muito preconceito. Essas, e aí prestem bem atenção, essa é uma dica importante. Essas se refere a algo que você já disse no seu texto. Esta é algo que você ainda vai anunciar. Isso é um elemento que traz muita dúvida na hora de escrever. Portanto, fique atento. Essa, você está se referindo a algo que já foi mencionado. Esta, você ainda vai mencionar o termo ao qual esse pronome se refere. Portanto, aqui nós temos um tipo de coesão referencial. Um outro tipo de coesão, uma outra forma de você escrever e manter o seu texto fluido e coeso é usando o que a gente chama de omissão de termos, elipses ou zeugmas. O que isso significa? Significa que em algum momento você vai retirar um termo, mas esse termo já fora dito anteriormente e, portanto, é possível que o leitor compreenda aquilo que você usou. Quando você faz isso, você evita a repetição desnecessária de alguma palavra, no entanto, não faz com que a sua frase, o seu período ou o seu parágrafo perca o sentido. Vejam como isso acontece. Os alunos surdos escreveram textos sobre sua língua e os ouvintes sobre histórias de suas vidas. Reparem que aqui eu evitei a repetição da palavra alunos. Vejam, os alunos surdos escreveram textos sobre sua língua e os alunos ouvintes, esse segundo alunos, pode perfeitamente ser retirado, haja vista que, pelo contexto, eu consigo retomar a quem esse espaço se refere. Além disso, eu tenho sobre as histórias de suas vidas. Aqui eu eliminei a repetição do verbo escreveram, que também pode perfeitamente ser compreendido pelo contexto sem precisar repetir. E preste atenção, a repetição de termos desnecessariamente, ela traz para o teu texto o que a gente chama de uma leitura truncada, ou seja, a leitura perde a fluidez e você demonstra para o seu avaliador, conscientemente ou não, que você não conhece ou que não foi capaz de usar, naquele momento, os elementos linguísticos que contribuem para o encadeamento das suas ideias de uma maneira fluida e de uma maneira coesa. Somado a isso, nós temos ainda uma forma de manter essa fluidez, manter essa coesão, que é por meio dos numerais. Olhem só, quem diria, não? Os números nos ajudando até na hora da produção textual. Quando eu tenho, por exemplo, vejam só, há muitas saídas para o problema da incitação à violência pelos discursos de ódio. Prestem atenção que o candidato anunciou que há muitas saídas. Para que ele não repita a palavra saídas ou muitas saídas, ele busca um número que ele sabia que se referia a essas muitas saídas. Duas dizem respeito à família e à escola. Então, vejam que aqui eu tenho um número que foi trazido para o meu texto para se referir a algo que já foi dito, evitando a repetição, mantendo o encadeamento das ideias de uma maneira muito coesa e trazendo a coerência para o meu parágrafo. Um outro exemplo é: dados mostram que a incidência de discursos de ódio e, consequentemente, de declarações racistas tem aumentado. 2/3 acontecem nas redes sociais. 1/3 no trabalho, muitas vezes disfarçado de humor. Olhem só,
Aqui eu tenho um elemento extremamente importante para qualquer argumentação, que chama porcentagem. A porcentagem, sem sombra de dúvidas, assim como o número, traz para a minha argumentação uma consistência, uma fidedignidade à realidade daquilo que eu estou dizendo. Portanto, usar números é muito importante, tanto para manter a coesão do meu texto, como para trazer para a minha argumentação a solidez de que eu preciso para mostrar que ela é válida. Ainda temos um tipo de coesão que nós chamamos de sequenciação. A gente, normalmente, quando nós estamos em aula falando sobre a redação, os alunos gostam muito de usar esse tipo de coesão. Mas é muito importante que a gente entenda que não existem numa redação, normalmente, sinônimos perfeitos. Portanto, a gente chama de criar uma relação de sinonímia. É buscar um campo semântico para aquela palavra que eu quero substituir. Nem sempre é possível, mas quando o for, é importante utilizar a substituição de uma palavra por outra que nós consideremos que seja do mesmo campo semântico. É o caso, por exemplo, quando eu tenho a palavra vacinação, que eu posso chamar de imunização, que eu posso chamar de medida preventiva, que está no mesmo campo semântico da palavra vacinação. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo. A importância do respeito às religiões de origem africana foi lembrada pela aluna. A estudante queria fazer valer seu direito constitucional à prática religiosa. Então, nesse caso, eu busquei substituir a palavra aluna pela palavra estudante, porque elas fazem parte de um mesmo campo semântico. Essa substituição, ela é muito importante, essa substituição, ela é muito utilizada pelos alunos de modo geral, mas precisamos ter muito cuidado, porque nem todas as palavras são facilmente substituídas. Há palavras que nós vamos encontrar mais dificuldade, como internet, que muitos alunos gostam de substituir por redes sociais. No entanto, dependendo do contexto, elas não vão estar no mesmo campo semântico, portanto, não vão estabelecer uma relação de sinonímia. Assim como, num tema que se refira à criança, num dado momento, se eu decidir substituir a palavra criança por jovem, pode ser que imediatamente eu esteja incorrendo num problema de coesão, haja vista que eu estou ferindo um mecanismo de encadeamento das ideias, já que nem sempre a palavra criança pode ser substituída pela palavra jovem. Portanto, é um mecanismo que eu preciso ter cuidado, embora seja muito utilizado por todos nós na hora de escrever. O encadeamento por conexão, neste Enem, agora em 2018, vai exigir de você, que vai escrever a sua redação, com muita atenção para esta competência, uma valorização especial. Os conectivos, que já sempre foram bem-vindos em qualquer forma textual, neste Enem, ele vai ganhar uma conotação um pouco mais importante, já que agora a presença dele vai ser extremamente importante para que o avaliador entenda que as suas ideias estão, sim, conectadas em prol de um texto que tenha um sentido completo. Então, vejam só, eu tenho os conectivos como operadores argumentativos. O que significa um operador argumentativo? É o conectivo que vai trazer e estabelecer um sentido entre uma frase e outra frase, uma oração e outra oração, ou um parágrafo e outro parágrafo. Resumidamente, eu posso dizer que quanto mais conectivos o aluno utilizar, mais ele está mostrando que está escrevendo com encadeamento de ideias. Porque eu só consigo usar um conectivo entre uma frase e outra frase se elas realmente estiverem, de alguma forma, conectadas. Olhem só esse exemplo. As pessoas surdas não recebem uma educação adequada e de qualidade.
em virtude disso, quase sempre ficam fora do mercado de trabalho. Em virtude disso, vai ser a consequência de eles não receberem uma educação adequada e de qualidade. Se eles não recebem essa educação, a consequência é que eles quase sempre ficam fora do mercado de trabalho. Essa ideia está extremamente relacionada com essa. E o elo de ligação entre elas é o que a gente chama de um operador argumentativo ou de elemento coesivo, conjunção, conectivo. É muito importante que você que está estudando para fazer esse exame tenha em mente um conjunto de conectivos que vão, na hora da prova, ajudar vocês a criar esse elo entre as frases. E atenção, evitem ao máximo repeti-los. Portanto, se você já usou o mas no seu primeiro parágrafo, procure usar num segundo momento em que você precise criar uma oposição entre as ideias, você já vai usar o porém, ou o contudo, ou o todavia. Se você já usou o porquê, você vai no próximo momento que você vai precisar justificar ou explicar alguma coisa, você já vai buscar usar o haja vista, já que, porque a repetição do elemento coesivo na sua prova pode implicar a ideia de que você não tem um repertório diversificado desses elementos. Então, aqui uma dica importante: estude esses operadores argumentativos. Volte lá para o seu livro onde tem as orações subordinadas adverbiais e busque conhecer ou revisar. Quanto mais elementos conectivos, melhor para serem articulados na hora da sua prova. No próximo momento, nós vamos continuar falando sobre a competência 4. Até lá! Muito bem, como nós estamos falando, a competência 4, ela é muito importante na hora de organizar os nossos parágrafos para construir a nossa redação. É sempre importante ter em mente de que não basta selecionar as ideias. Essas ideias, elas precisam estar organizadas de modo que o seu leitor, o seu avaliador, leia o seu texto e entenda que não só você selecionou aquele seu repertório, mas também teve o cuidado, a preocupação em organizar essas ideias, conectando esses elementos para formar um sentido completo. Por isso, esses operadores passam a ganhar um destaque muito grande, já que muitas vezes essa é uma dificuldade que nós temos, por descuido ou muitas vezes até por não conhecer esses elementos sobre os quais nós estamos conversando. Então, não se esqueça, repetir palavras só se for propositalmente, ou seja, se essa for uma estratégia para contribuir com a sua argumentação. Caso contrário, é muito importante que, na hora de passar a limpo, você leia e releia o seu texto e se certifique de que palavras não foram repetidas, elementos coesivos não foram repetidos. Isso mostra, com certeza, o cuidado que você teve com a sua escrita, o zelo que você teve com a organização das suas ideias e, sobretudo, mostra o que você, ao longo do ensino médio, aprendeu sobre coesão textual. Nesse segundo momento, nós vamos conversar sobre algo que é muito comum de acontecer. Muitas vezes, até mesmo pelo nervosismo, pelo tempo, que, vamos falar a verdade, não nos sobra tanto na hora da prova. E principalmente porque escrever, por natureza, não é fácil. Durante a nossa produção textual, em alguns momentos, os alunos sequer se percebem que estão cometendo algumas inadequações que ferem esse princípio da competência 4 de encadeamento das ideias, buscando essa fluidez da leitura. Isso acontece de algumas formas
que eu vou pontuar agora para que vocês possam em casa refletir. Leiam as redações de vocês, releiam as redações corrigidas pelos professores e vejam em que momento vocês estão ou podem estar ferindo esse princípio de coesão textual. Vejam esses exemplos. Eu tenho aqui um trecho retirado de uma redação de um aluno que fez a prova em 2017. E ele escreveu: no mercado de trabalho, há muito preconceito contra profissionais surdos. Prestem bem atenção. Ele afirma que no mercado de trabalho há muito preconceito contra profissionais surdos. E aí ele usa um conectivo. Mas é difícil para eles encontrarem um emprego digno. Se você lê esse período com atenção, é fácil perceber que esse aluno usou inadequadamente o conectivo mais. Haja vista que esse conectivo traz para o teu período uma ideia de oposição, de adversidade. É como se uma frase se opusesse a outras. Por exemplo, os surdos vêm ganhando cada vez mais espaço na sociedade, mas o preconceito ainda existe. Veja só, agora sim eu tenho duas ideias adversativas. Ele vem ganhando respeito, mas o preconceito ainda existe. Nesse momento, eu usei o operador argumentativo adequado para conectar essas minhas duas ideias, o que não aconteceu aqui. Esse tipo de desvio, você vai ser apenado na competência 4, porque aqui fica fica claro o problema de coesão textual. Um outro exemplo, acontece praticamente a mesma coisa. As escolas têm combatido o preconceito contra os surdos. Portanto, os intolerantes continuam humilhando os alunos deficientes auditivos. As escolas têm combatido o preconceito contra os surdos. Portanto, dá uma ideia de consequência. Então, eu deveria apresentar aqui uma consequência desse combate ao preconceito. No entanto, o aluno ele apresenta um outro problema e, juntando esses dois problemas, ele usa um conectivo inadequado. Caberia aqui o além disso, o ademais, haja vista que são conectivos de soma. Então, eu teria: as escolas têm combatido o preconceito contra os surdos, além disso, ou ademais, eu posso usar como operador. Ou eu posso dizer, as escolas têm combatido o preconceito contra os surdos, contudo, os intolerantes continuam humilhando os alunos deficientes auditivos. Então, dependendo do sentido que eu vou atribuir, eu vou escolher o meu conectivo. Preciso, então, que agora, nessa reta final, para quem ainda não o fez, sentar e conhecer com muita profundidade esses elementos coesivos. Não só em quantidade, quanto mais conectivos eu conhecer, mais benefícios eu trarei para a minha escrita, mas, sobretudo, eu preciso entender qual é o sentido que cada conectivo traz para a minha tese, para o meu parágrafo, para a minha frase. Uma outra forma de inadequação é quando eu tenho um elemento coesivo que as pessoas adoram utilizar. E agora é importante que você preste bem atenção. O pronome relativo onde só deve ser usado para lugares físicos. Então, se eu tenho, por exemplo, no Brasil, onde as pessoas não costumam obedecer às leis, tudo bem, excelente. O Brasil é um lugar físico. Mas se eu tenho, por exemplo, a Constituição, onde as leis não são obedecidas,
esse onde está sendo usado de maneira equivocada. Há aí um desvio de escolha de conectivo. O onde é um operador argumentativo que só deve ser usado quando se referir a lugar físico. Portanto, aqui eu tenho claramente uma inadequação quando o aluno escreveu: a relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos, onde estes pudessem opinar mais. Veja só, 3 problemas aqui. Primeiro problema, eu tenho a palavra filhos repetidas desnecessariamente. Segundo problema, eu tenho o conectivo onde, sendo usado de maneira adequada, haja vista que ele não se refere a um lugar físico. E, terceiro, eu ainda tenho o elemento estes, se referindo a algo que já foi mencionado e, portanto, eu deveria ter aqui o pronome esses, já que é algo que está aqui atrás e, portanto, esse é o pronome adequado para ser utilizado. Uma coisa que é importante notar é que esse tipo de desvio, ele muitas vezes é cometido por descuido. Muitas vezes eu penso que a minha ideia, vejam só, o aluno selecionou as ideias adequadamente. Ele tem um parágrafo, um período que faz sentido. Contudo, a articulação entre as ideias é que parece não ter sido a preocupação do aluno. Não se sabe se por descuido ou se por desconhecimento. Por isso, a partir de agora, é importante que você, que está se preparando para fazer essa redação, conheça, estude e se aprofunde nesses mecanismos de articulação entre as ideias. Um outro problema que também parece já estar enraizado nos nossos textos, sejam orais ou escritos, é com relação à palavra os mesmos e as mesmas. Segundo a norma culta da língua portuguesa brasileira, essa expressão, este termo, os mesmos e as mesmas, só devem ser utilizados quando indicarem similaridade. Estou usando a mesma roupa que você, estudo na mesma escola que você. No entanto, muitos alunos usam esse operador como se estivesse se referindo a algo que já foi mencionado. A professora faltou, a mesma está doente. Nesse momento, é muito importante que você entenda que você está cometendo um desvio de coesão textual, porque, segundo a norma culta, esse elemento não deve ser usado como uma referenciação. Portanto, ele não se refere a nada que foi dito anteriormente. E esse aluno cometeu esse desvio. Os professores são formados para trabalhar com pessoas surdas, pois os mesmos requerem preparo específico. Os mesmos, ele está se referindo a professores. E, nesse caso, é um operador discursivo, é um mecanismo linguístico de coesão inadequado. Esse conectivo não é adequado para ser usado aqui, porque ele não é considerado um elemento de referenciação. Ele não retoma absolutamente nada do que foi dito anteriormente. Aqui também o aluno seria apenado na competência 4, que implica a coesão textual. Uma questão interessante é que, às vezes, os alunos perguntam se ele está sendo descontado na competência 4 ou na competência 1. E esse aluno tem razão. A competência 4, ela está totalmente interligada com a competência 1. E, muitas vezes, o desvio que a gente acha que é de coesão, na verdade, é um desvio de norma. Só fique tranquilo. Uma vez apenado na competência 1, você não vai ser apenado pelo mesmo motivo em outra competência. Mas fique atento. Veja só o que muitas vezes acontece com alguns alunos na hora de escrever. As pessoas com deficiência auditiva precisam ser inseridas no mercado de trabalho. Portanto, as escolas devem prepará-las para isso. Reparem que, neste exemplo, o aluno usou o conectivo adequado. Está certo, portanto.
No entanto, ele usou, portanto, separado. Ele escreveu. Eu tenho aqui não um problema de escolha de conectivo e, portanto, eu não tenho um problema de coesão textual. Eu tenho aqui um problema de ortografia. Ele não soube escrever o conectivo. Portanto, aqui eu não tenho um problema de coesão, eu tenho um problema de norma. Esse aluno, então, seria apenado na competência 1. A mesma coisa aconteceu aqui. A escola deveria ser um lugar mais acolhedor, em que a pessoa com surdez pudesse entender, aprender mais. Veja só, este aluno usou aqui o conectivo de adversidade, ao invés de usar o advérbio de intensidade. Portanto, a troca da conjunção pelo advérbio também é um problema morfossintático e, portanto, vai ser apenado não na competência 4, mas na competência 1. O que eu quero que vocês entendam é que não só vocês precisam escolher o conectivo adequado, mas saber escrevê-lo também é muito importante. Caso contrário, você ganha numa competência, mas vai ser apenado em outra. Portanto, atenção com relação a isso. Esse ano, como eu disse anteriormente para vocês, essa competência, ela ganha um destaque especial, porque ela vai cobrar do aluno a coesão interparagrafal e interfrasal. O que isso quer dizer? Intra e inter. O que vocês vão começar a prestar mais atenção? Olhem só para uma redação, né, que tirou nota 1000 no ano passado. Reparem que o aluno ele usa os conectivos em vermelho, são o que nós chamamos de interparagrafal. Né? Eu tenho os intraparagrafais, ou seja, eles estão dentro do parágrafo. Né? Então, olha só, o parágrafo dele inteiro, ao longo do parágrafo inteiro, vejam quantos conectivos esse aluno conseguiu utilizar. Isso significa, essas palavrinhas em vermelho fizeram a conexão entre as ideias. Eu disse para vocês que esses elementos estão na superfície do texto. Reparem que eu não preciso ler o parágrafo inteiro para identificar que esse aluno utilizou vários elementos coesivos. Além dos elementos dentro do parágrafo, né, além desses elementos que conectam os períodos e as frases, agora vocês também vão ser cobrados que usem elementos que interliguem os parágrafos. Portanto, eu tenho também que ligar os parágrafos que a gente chama de os elementos coesivos interparagrafais, né? Que vocês vão colocar no início de cada parágrafo argumentativo e no início do teu parágrafo, lá no final, quando você vai colocar a tua proposta de intervenção. Isso, até o ano passado, era sugerido. Esse ano passa a ser cobrado. Portanto, voltando ao início da nossa fala, é muito importante que vocês conheçam essa competência, que vocês estudem os elementos que interligam as ideias, que vocês consigam entender, e não só entender, mas utilizar cada conectivo com o seu sentido adequado. Que vocês lembrem que substituir palavras é importante, desde que essas palavras estejam dentro do mesmo campo semântico. Que a repetição fora de propósito, inadequada, inesperada, descuidada de palavras, traz o que a gente chama de truncamento da leitura. Tudo isso apena você na competência 4. Portanto, tão importante quanto selecionar ideias, passa agora a ser conectá-las. E conectar ideias significa construir um texto com coesão e com fluidez de leitura. Desejo a vocês, a todos vocês, uma excelente prova, um excelente estudo agora nessa reta final. E eu espero, do fundo do coração, que essas dicas tenham ajudado vocês de alguma forma. Boa prova e até outra hora.